10 coisas mais assustadoras encontradas em casas. Casas são lugares de conforto, cheias de memórias e histórias de quem já viveu nelas. Mas, e se algumas dessas histórias fossem perturbadoras? Muitas casas antigas escondem segredos assustadores, descobertos por novos moradores ou durante reformas inesperadas. Já imaginou encontrar um quarto oculto atrás de uma parede? Ou esbarrar em uma boneca antiga com olhos vazios e um sorriso congelado? Ao longo dos anos, pessoas ao redor do mundo relataram encontrar itens bizarros e até mesmo evidências de que não estavam sozinhas. Às vezes, uma simples reforma pode levar a descobertas inexplicáveis, passagens escondidas, mensagens macabras e ruídos sem origem aparente. Mas não são apenas casas antigas que guardam mistérios, até mesmo construções mais novas podem ter elementos sinistros deixados por antigos donos. Se você já ouviu barulhos estranhos à noite ou sentiu que estava sendo observado dentro da sua própria casa, talvez seja melhor dar uma olhada mais de perto nos cantos esquecidos. Aqui estão 10 das descobertas mais aterrorizantes já feitas dentro de casas. Prepare-se, pois algumas delas vão te deixar arrepiado. 1. Cômodos secretos. Imagine se mudar para uma nova casa e, durante uma reforma ou inspeção, encontrar uma porta oculta atrás de um armário ou uma parede falsa. O que há lá dentro? Um quarto esquecido pelo tempo? Um esconderijo de alguém que viveu ali antes? Descobertas como essa acontecem com mais frequência do que você imagina. Muitas casas antigas foram construídas com passagens secretas, algumas usadas para fuga em tempos de guerra, outras para esconder bens valiosos ou até mesmo pessoas. Em alguns casos, esses quartos escondidos contêm móveis e objetos intactos, como se alguém os tivesse usado recentemente. Há histórias de pessoas que ouviram ruídos vindos de dentro dessas salas, apenas para descobrirem que estavam seladas há décadas. Algumas descobertas incluem até bilhetes ou diários que dão pistas sobre quem poderia ter vivido ali. A sensação de estar em uma casa com um cômodo secreto traz um misto de fascinação e medo. Quem o construiu? Por quê? O que aconteceu ali dentro? Em algumas situações, especialistas foram chamados para investigar e descobriram que certos espaços eram usados para práticas ocultas ou rituais estranhos. Você teria coragem de abrir uma porta desconhecida na sua casa? 2. Bonecas antigas e macabras. Bonecas deveriam ser brinquedos inocentes, mas muitas vezes acabam sendo protagonistas de histórias assustadoras. Algumas são encontradas em sótãos, porões ou dentro de paredes, como se tivessem sido escondidas de propósito. O mais assustador? Muitas dessas bonecas parecem ter expressões bizarras, olhos que parecem seguir os observadores, e em alguns casos, até se movem sozinhas. Há casos documentados de pessoas que encontraram bonecas extremamente antigas, feitas de porcelana ou pano, e que pareciam estar em condições perfeitas, como se nunca tivessem sido tocadas pelo tempo. Algumas dessas bonecas foram deixadas intencionalmente por antigos moradores, talvez como uma espécie de aviso ou superstição. Em outras situações, elas foram achadas segurando bilhetes ou fotos misteriosas. A atmosfera sinistra de uma boneca esquecida é tão intensa que alguns investigadores paranormais acreditam que certos brinquedos podem carregar energias estranhas. Existem museus especializados em objetos amaldiçoados, e muitas dessas bonecas acabam sendo levadas para esses locais, pois os novos donos não querem mantê-las em casa. Você se sentiria confortável dormindo ao lado de uma boneca encontrada atrás de uma parede? 3. Mensagens assustadoras. Agora imagine estar reformando uma casa e, ao remover o papel de parede ou abrir um compartimento escondido, encontrar mensagens escritas diretamente na madeira ou no cimento. Não estamos falando de simples rabiscos infantis, mas sim frases enigmáticas e ameaçadoras, como "nunca olhe para o porão" ou "eles ainda estão aqui". Mensagens como essas já foram encontradas em diversas residências, e em alguns casos, acompanhadas de datas antigas e assinaturas desconhecidas. Algumas das mensagens mais aterrorizantes incluem pedidos de ajuda, nomes de pessoas desaparecidas e até instruções detalhadas sobre rituais ou eventos que supostamente aconteceram no local. Em algumas situações, quando os novos moradores pesquisam sobre a casa, descobrem que crimes horríveis ocorreram ali no passado, e as mensagens podem ser pistas deixadas por vítimas ou antigos residentes.
Há também relatos de pessoas que pintaram as paredes de suas casas para cobrir essas mensagens, mas, com o tempo, as palavras começaram a reaparecer, como se estivessem sendo empurradas de volta para a superfície. Isso levanta uma questão: essas mensagens são apenas pegadinhas de antigos moradores ou algo mais sombrio está tentando se comunicar? 4. Fotos e fitas perturbadoras. Imagine abrir um velho baú ou revirar uma gaveta esquecida e encontrar um álbum de fotos antigas ou uma fita cassete misteriosa. À primeira vista, pode parecer algo comum, mas quando você começa a observar as imagens ou ouvir as gravações, percebe que há algo muito errado. Muitas pessoas relataram encontrar fotos sem explicação, mostrando estranhos observando a câmera com expressões assustadoras ou imagens de pessoas que nunca moraram na casa. Algumas dessas fotos parecem ter sido tiradas em momentos íntimos da vida de antigos moradores, como se alguém estivesse os espionando. Ainda mais assustador são as fitas de vídeo e gravações de áudio. Algumas contêm filmagens caseiras comuns, mas com trechos cortados ou distorcidos, dando a impressão de que algo sinistro foi removido. Outras vezes, são apenas ruídos, sussurros e vozes incompreensíveis, que parecem murmurar frases perturbadoras quando aceleradas ou desaceleradas. Há até mesmo casos de fitas que foram analisadas por especialistas em som, e certos trechos revelaram mensagens ocultas ou padrões estranhos que sugerem uma presença desconhecida. A dúvida que fica é: quem deixou esses registros e por quê? Alguns acreditam que podem ser fragmentos da história da casa, pedaços de vidas passadas que permaneceram ali de alguma forma. Outros temem que possam ser algo mais sombrio, uma tentativa de comunicação do além. Você teria coragem de assistir a uma fita antiga encontrada no porão da sua casa? 5. Objetos amaldiçoados. Muitas casas guardam objetos antigos que foram deixados para trás por moradores anteriores. Às vezes, são simples móveis ou utensílios, mas em alguns casos, esses itens carregam uma aura estranha, como se tivessem uma presença própria. Alguns dos achados mais assustadores incluem espelhos que refletem sombras que não estão lá, caixas trancadas com conteúdos desconhecidos e livros antigos cheios de anotações enigmáticas. Há diversos relatos de pessoas que encontraram estatuetas ou figuras bizarras escondidas em paredes ou enterradas no jardim. Alguns desses objetos, quando mantidos na casa, parecem trazer azar para os novos moradores. Luzes piscam sem motivo, aparelhos eletrônicos falham sem explicação, e até mesmo doenças repentinas começam a se manifestar. Existem colecionadores especializados nesse tipo de item, e alguns museus de ocultismo mantêm registros de objetos supostamente amaldiçoados que foram retirados de casas por exorcistas e investigadores paranormais. A questão é: quem colocou esses objetos ali? Foram escondidos por alguém que queria afastar um mal maior, ou foram deixados como armadilhas para quem os encontrasse? Muitas pessoas que descobrem esses itens em casa optam por se livrar deles imediatamente, mas há relatos de que, mesmo jogados fora ou queimados, eles encontram um jeito de reaparecer. Você manteria um objeto estranho encontrado dentro das paredes da sua casa? 6. Ruídos inexplicáveis. Muitos moradores já experimentaram o medo de ouvir barulhos estranhos durante a noite, passos no corredor, batidas vindas do sótão ou até mesmo sussurros incômodos vazios. O que torna isso ainda mais assustador é quando esses sons não têm explicação lógica. Em algumas casas antigas, é possível justificar alguns rangidos como efeito do tempo e da madeira envelhecida, mas e quando os barulhos seguem um padrão, como se algo ou alguém estivesse realmente andando pelo local? Casos reais relatam sons de móveis sendo arrastados no andar de cima, mesmo quando não há ninguém lá. Outros contam sobre vozes sussurrando seus nomes no meio da noite ou sons de risadas infantis vindas do escuro. Algumas dessas casas foram investigadas por especialistas, que tentaram gravar os ruídos para análise. O resultado? Muitos captaram sons que não eram audíveis no momento, mas que, ao serem reproduzidos, revelavam vozes e murmúrios assustadores. O mais inquietante é que, em alguns casos, os ruídos pareciam ser respostas diretas às perguntas feitas pelos investigadores. Como se algo invisível estivesse ali, ouvindo e interagindo. Muitas famílias que passaram por essas experiências acabaram se mudando, mas algumas relataram que os barulhos as acompanharam para a nova casa. Isso levanta a questão:
Será que os sons vinham da casa ou de algo que estava ligado aos próprios moradores? 7 túneis ou passagens escondidas. Poucas coisas são tão assustadoras quanto descobrir que sua casa tem um túnel escondido que ninguém conhecia. Essas passagens secretas já foram encontradas em diversas casas ao redor do mundo, muitas vezes por acidente, durante reformas ou inspeções. Em algumas situações, os túneis levam a cômodos esquecidos ou pequenos esconderijos, mas há casos em que eles se estendem por metros ou até quilômetros, sem uma explicação clara de quem os construiu e para qual finalidade. Algumas dessas passagens parecem ter sido usadas para fuga, especialmente em casas muito antigas, onde donos queriam escapar de possíveis invasores. Outras foram usadas para contrabando, transporte clandestino de pessoas ou até mesmo para atividades criminosas. No entanto, há túneis que parecem não ter um propósito lógico. Alguns são estreitos demais para que uma pessoa possa passar confortavelmente, outros terminam em paredes de tijolos ou buracos profundos sem saída. O mais assustador são os relatos de pessoas que ouviram sons vindos de dentro dessas passagens, mesmo quando elas estavam seladas por décadas. Existem histórias de pessoas que entraram nesses túneis e sentiram uma presença ao seu redor, como se estivessem sendo observadas. Algumas até alegam ter visto sombras se movendo lá dentro. Você teria coragem de explorar um túnel misterioso que apareceu do nada na sua casa? 8 cartas antigas e diários sinistros. Imagine encontrar uma caixa empoeirada escondida atrás de uma parede falsa ou dentro do sótão. Ao abrir, você se depara com cartas amareladas pelo tempo ou um diário antigo com anotações estranhas. A princípio, pode parecer apenas um pedaço da história de alguém que já viveu ali, mas conforme você começa a ler, percebe que há algo profundamente perturbador nas palavras escritas. Muitas dessas cartas falam sobre eventos trágicos, pedidos de ajuda ou despedidas enigmáticas. Alguns diários contêm relatos de alguém que parecia estar sendo observado ou perseguido dentro da própria casa. Há também anotações que mencionam vozes sussurrando à noite, sombras nos cantos dos cômodos e a sensação de que eles estavam cada vez mais perto. O mais assustador? Muitas dessas mensagens terminam abruptamente, sem um desfecho claro. O que aconteceu com a pessoa que escrevia? Algumas cartas já encontradas em casas antigas mencionam nomes e datas, que, ao serem pesquisados, revelaram conexões com desaparecimentos misteriosos ou crimes nunca resolvidos. Há relatos de cartas supostamente escritas por alguém preso dentro de uma parede ou um porão, implorando para ser encontrado. Alguns acreditam que essas mensagens foram deixadas de propósito, como um aviso para futuros moradores. Você teria coragem de ler um diário encontrado na sua casa, sem saber o que poderia estar escrito ali? 9 partes de bonecos ou manequins desmembrados. Bonecos sempre foram associados a histórias de terror, mas encontrar partes deles espalhadas pela casa pode ser ainda pior. Imagine explorar um sótão escuro e, entre os entulhos, encontrar uma mão de boneca solitária, suja e desgastada pelo tempo. Ou abrir uma parede durante uma reforma e descobrir dezenas de cabeças de bonecas, todas olhando fixamente para você. Pior ainda são os manequins desmembrados, muitas vezes encontrados em porões ou escondidos em armários trancados. Em algumas casas antigas, esses manequins estavam posicionados como se estivessem participando de algum tipo de cena congelada no tempo, o que torna tudo ainda mais assustador. Há casos de bonecos que pareciam ter sido deixados para trás propositalmente, alguns com marcas esquisitas no rosto ou vestígios de algo que ninguém consegue explicar. O mais estranho são os relatos de pessoas que, depois de encontrarem essas partes de bonecos, começaram a ouvir barulhos à noite ou sentiram que estavam sendo observadas. Alguns tentaram se livrar dos bonecos, apenas para descobrirem que eles misteriosamente voltavam para dentro da casa, reaparecendo nos lugares mais improváveis. Será que eram apenas objetos esquecidos ou algo mais sombrio estava ligado a eles? 10 sepulturas escondidas. De todas as descobertas assustadoras que alguém pode fazer em uma casa, poucas são tão perturbadoras quanto encontrar restos mortais enterrados sob o chão ou escondidos nas paredes. Já houve relatos de pessoas que, ao reformar suas casas, se depararam com ossadas humanas enterradas no jardim ou dentro de um cômodo selado há décadas. Algumas dessas descobertas levaram a investigações criminais,
revelando que os restos pertenciam a antigos moradores desaparecidos ou vítimas de crimes nunca resolvidos. Ainda mais macabro é quando as ossadas são encontradas acompanhadas de objetos pessoais, como diários, roupas ou fotografias. Em algumas situações, os moradores começaram a perceber fenômenos estranhos antes mesmo da descoberta, como barulhos inexplicáveis, portas que se abriam sozinhas e sensações de presença no ambiente. Há também histórias de casas construídas sobre antigos cemitérios ou terrenos onde rituais foram realizados no passado. Muitas dessas casas são consideradas assombradas, e alguns moradores afirmam que seus problemas só terminaram depois que os restos foram removidos e enterrados adequadamente. Você conseguiria continuar morando em um lugar depois de encontrar algo assim? Histórias de achados assustadores em casas são mais comuns do que imaginamos. Muitas vezes, esses segredos permanecem ocultos por décadas, esperando para serem descobertos por acaso. Você já se perguntou se sua própria casa pode esconder algo dentro das paredes, sob o assoalho ou no sótão? Para algumas pessoas, esses achados são apenas relíquias do passado, mas para outras, são indícios de algo mais sombrio. Objetos misteriosos, cartas enigmáticas, túneis secretos, ruídos inexplicáveis, todos esses elementos fazem com que as casas pareçam ter suas próprias histórias para contar. Seja uma boneca abandonada, um quarto escondido ou uma mensagem enigmática, cada descoberta levanta perguntas sem resposta. Quem deixou aquilo ali? Por quê? O que aconteceu antes da sua chegada? Agora, pare por um momento e olhe ao seu redor. Você já explorou cada canto da sua casa? E se houver algo esperando para ser encontrado? Se algum dia você tropeçar em algo estranho, lembre-se, talvez seja melhor deixar algumas coisas enterradas no passado.